Sejam todos bem-vindos de volta às nossas aulas. Como eu falei para vocês no vídeo inicial, nós iremos dar início a um novo conteúdo do capítulo 3, Análise de Dados. É um conteúdo que certamente vocês não terão muitas dificuldades em compreender, até porque já foi visto no primeiro ano do ensino médio. E é fácil, porém muito importante e muito utilizado no nosso dia a dia. Análise de dados. Inicialmente, nós começaremos com algumas noções de estatística, ou seja, alguns conceitos utilizados na estatística, na investigação, na pesquisa, quando a gente vai fazer uma pesquisa, alguns conceitos que nós utilizamos. Nós temos aqui o conceito de população. População. O que é uma população? É o conjunto de todos os elementos ou resultados sob investigação em uma pesquisa. Por exemplo, se nós fôssemos fazer uma pesquisa na escola, de qual é o estilo musical da turma, da escola, dos alunos da escola. A população da pesquisa seria todos os alunos do SET paulistano. O que é a amostra? É um subconjunto finito formado por elementos extraídos da população. Por exemplo, se nós temos uma população, no caso de todos os alunos do SET paulistano, e nós escolhermos apenas 50 para ver o estilo musical de cada um, então, nesse caso, nós teríamos uma amostra, que é um pedaço da população, uma parte da população. E variável, o que é a variável? É a característica ou atributo estudado nos elementos da população. No nosso exemplo, seria, no caso, o estilo musical de cada aluno, a variável, que é a característica, o atributo que está sendo estudado durante a pesquisa. Pronto, esses três conceitos, população, amostra e variável, não são difíceis de compreender. População, o todo da pesquisa. Amostra, um pedaço da população. E variável, o atributo, ou característica a ser estudada, a ser pesquisada. Essas variáveis, elas podem ser qualitativa, quando seus valores são expressos por atributos ou qualidades do elemento pesquisado, ou quantitativas, como o próprio nome diz, quantitativa vem de quantidade, quando seus valores são expressos por números, ou seja, qualitativa, variável qualitativa, atributo, qualidade, quantitativa, variável expressa por número. Exemplos de variáveis qualitativas que expressam qualidades: cor dos olhos, grau de escolaridade, time preferido, classe social, o que nós tínhamos citado no nosso exemplo, estilo musical. Enfim, existem variadas variáveis qualitativas, depende da situação e do que nós estivermos estudando. Uma variável qualitativa, ela pode ser ordinal ou nominal. Quando que uma variável qualitativa ela é ordinal? Quando seus valores podem ser ordenados. Por exemplo, grau de escolaridade, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Ou seja, existe uma ordem. Tudo que pode ser ordenado é qualitativa ordinal, sendo qualidade nomes que são ordenados. Também classe social, classe baixa, classe média, classe alta, ou seja, existe uma ordem, por isso que é qualitativa ordinal. E quando é que é uma variável qualitativa nominal? Quando seus valores não podem ser ordenados, ou seja, se eu não posso ordenar, se são apenas nomes, é uma variável qualitativa nominal. Por exemplo, cor dos olhos, sexo, time preferido, estilo musical, marca de celular preferida. Enfim,
são variáveis qualitativas nominais. Ordinal, quando eu posso ordenar, quando existe uma certa ordem, e nominal, quando não são ordenados, ou seja, são apenas nomes. Vocês não se preocupem que no decorrer do nosso vídeo e com a prática de alguns exemplos, vocês poderão estar identificando o que é uma variável qualitativa, ordinal ou nominal, ou quando ela é quantitativa, que expressa quantidade. Exemplo de variáveis quantitativas, que são expressas por números: altura, massa, idade, número de irmãos, horas do dia, tempo médio de banho, enfim, tudo que você pode expressar por números é uma variável quantitativa. Uma variável quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. Quando que uma variável quantitativa é discreta? Quando vem de uma contagem, ou seja, um número inteiro. Quando eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, é uma variável quantitativa discreta. Por exemplo, número de irmãos, quantidade de computadores, número de animais. Todos esses exemplos aqui são variáveis quantitativas discretas, pois eu posso contar, é representado por um número inteiro. Eu não posso representar, por exemplo, eu tenho 2 irmãos e meio, ou eu tenho 2, ou eu tenho 3 irmãos. Variável quantitativa contínua, quando é proveniente de medida, sendo número inteiro ou não. Tudo que você puder medir é uma variável quantitativa contínua. Por exemplo, massa, idade. Massa você mede em quilogramas, gramas. Idade, anos. Altura, metros, centímetros. Temperaturas, graus. Volume, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Ou seja, variável quantitativa pode ser discreta ou contínua. Discreta, quando vem de contagem. 1, 2, 3. Contínua, quantitativa contínua, quando é proveniente de medida. Relembrando, variável qualitativa pode ser ordinal ou nominal. Qualitativa ordinal, quando indicam uma ordem, pode ser ordenado, seus valores podem ser ordenados. E qualitativa nominal, quando seus valores não podem ser ordenados, ou seja, indicam apenas nomes. Variável quantitativa, números, se for proveniente de contagem, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, é uma variável quantitativa discreta. Se for proveniente de medida, ou seja, se vier de uma medida, se eu puder medir, é uma variável quantitativa contínua. Vamos para o exercício resolvido. Esse exercício resolvido, pessoal, tem no livro de vocês, viu? Na página 50 do livro de vocês. Vamos acompanhar aqui esse exercício resolvido. Em um pet shop, há 300 animais cadastrados. Para melhor atendê-los, foi feita uma pesquisa sobre o porte, a raça e a idade dos animais. Também foram verificados o número de banho e tosas durante o semestre e o tempo em que esses animais ficam hospedados em hotéis. Para isso, foram selecionados de modo aleatório, ao acaso, 160 animais, ou seja, não foi feita a pesquisa com todos os animais cadastrados, e sim apenas com uma parte, 160 animais. Letra A. Determinar a população e a amostra dessa pesquisa. Pessoal, lembra? População são todos os elementos do estudo, da pesquisa, do objeto estudado, ou seja, quantos animais são cadastrados nesse pet shop? 300. A população, 300 animais. E a amostra?
A amostra é um subconjunto da população, ou seja, um pedaço da população, que nesse caso aqui ele disse que é 160 animais. Ou seja, dos 300 animais, a pesquisa vai ser feita apenas com a amostra de 160. Letra B. Identificar as variáveis qualitativas estudadas na pesquisa. Primeiro, quais foram as características aqui estudadas nessa pesquisa? O que foi o objeto de estudo? Olha, foi feita uma pesquisa sobre o porte, a raça e a idade dos animais. Pronto, temos 3 variáveis aqui. Também foram verificados o número de banho e tosas durante o semestre e o tempo em que esses animais ficam hospedados em hotéis. Para isso pronto, as variáveis são essas: porte, raça, idade dos animais, número de banhos e tosas durante o semestre e o tempo em que esses animais ficam hospedados em hotéis. Mas na letra B só pede para a gente identificar as variáveis qualitativas, ou seja, que não é expressa por número, que o que é expresso por número é quantitativa, que é apenas qualitativo. Porte, grande, rápido, ou seja, qualitativa, não expresso por número. Raça, também é qualitativa. Poodle é... Eu sou péssima em raça de cachorro mesmo, mas tudo bem, raça é qualitativa. Idade dos animais. Opa, idade é expressa por número, portanto não é qualitativa. Número de banho, como o próprio nome diz, número, não é qualitativa, é quantitativa. E o número de tosas durante o semestre, também quantitativa. Tempo em que esses animais ficam hospedados em hotéis, também quantitativa. Logo, as variáveis qualitativas estudadas na pesquisa são apenas porte e raça. Lembrando que o porte, ele é uma qualitativa ordinal, que existe uma certa ordem. Porte menor, porte maior. E raça, não, raça é apenas nomes, por isso é qualitativa nominal. E na letra C, pede para identificar e classificar as variáveis quantitativas estudadas na pesquisa. Bem, nós vimos aqui que as quantitativas foram idade dos animais. Idade dos animais é discreta, quantitativa discreta ou quantitativa contínua? Vamos lá, discreta, proveniente de contagem. Contínua, proveniente de medida. Idade, vamos lá. Idade é contínua, porque eu posso medir em anos. Por mais que eu possa contar 1, 2, 3, 4, mas eu posso medir em anos. Número de banho, ou seja, 1 banho, 2 banhos, 3 banhos, 4 banhos realizados durante o semestre é uma quantitativa discreta, porque eu posso contar. Número de tosas, também quantitativa discreta. E tempo em que esses animais ficam hospedados, tempo eu posso medir. Eu expresso em números, mas é medido em horas, em minutos, em segundos. Portanto, tempo é uma quantitativa contínua. Ou seja, quantitativa discreta, aquelas que eu posso contar. Número de banhos e número de tosas realizadas durante o semestre. Quantitativa contínua, idade e tempo que ficam hospedados em hotéis. Eu espero que tenha dado para compreender o que eu falei aqui nessa videoaula. Peço desculpas se eu falei rápido, se não ficou legal, é porque eu também não tenho prática em dar aulas à distância. São as primeiras videoaulas que eu estou gravando, então assim, eu tenho também muita dificuldade, muito medo, às vezes fico tímida, não consigo falar exatamente o que eu quero falar, por isso que às vezes gaguejo um pouquinho, mas eu espero que tenha dado para entender menos um pouco
Se tiver dúvida, se não tiver compreendido alguma coisa, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pela plataforma, enfim, utilizando o meio que você tiver. Com relação à lista de exercícios, não se preocupe que eu passarei para vocês via mensagem, ok?